A Índia, eu vou continuar daqui mesmo, senão eu perco o raciocínio, tá vendo? Quando a gente fala e não tem ninguém dando opinião, a gente consegue fluir legal. A China, ela, por parte dela, eu tô falando de, 30, de 20 anos para cá, a China começou naquela era do Cássio, naquela era que o Samsung, eles começaram a colocar chineses, olha só, a Cuba fez a mesma coisa que a China fez há 20 anos atrás com os médicos cubanos. Quando o país está crescendo, você começa a mandar. Deixa o mundo pensar que está fugindo, mas não é. Ninguém fugiu da Venezuela, ninguém fugiu da Cuba para ser médico no Brasil. Isso é uma maneira de se entender as coisas. Cuba manda médico para o Brasil para poder pegar o dinheiro para Cuba. Entendeu? China antes estava mandando muito chinês para fora. Chegava chinês aqui, eu me lembro que eu era criança, passava um chinês na praça como passa os adventistas. Quem é esse chinês? Não tinha chinês no Brasil, tinha japonês em São Paulo. Mas a China começou a ter uma relação com o Brasil que nem o povo brasileiro conhecia. Os chineses começaram a rodar o Brasil com uma linha preta, lembra? Só quem tem 50 anos lembra disso, tá? Esses chineses começaram, eles estavam vendendo anel? Não, eles eram espiões comerciais. Eles vinham com subsídio, é como eu falar assim, o governo falar assim brasileiro, nós estamos querendo gente, não tem, não tem mais lugar no mundo para explorar, para ir para Marte. Aí o Brasil começa a botar brasileiro para Marte, para o brasileiro conhecer Marte, vai lá ou vai no espaço e diz como é que é o espaço e volta para o Brasil. Para que o Brasil faz isso? Para ter informação. Aí os brasileiros que sobrevivem vêm para cá e falam, ó, tem isso, tem aquilo outro, e passa informação para o governo brasileiro. E com isso, o governo brasileiro dá subsídio, ou seja, você vai para aquele lugar com dinheiro. A China fez isso muito bem. A gente pensava que a China estava aqui vendendo anel, né? Vendendo reloginho, vendendo aqueles anel de ouro, cordão. Não! O que eles estavam fazendo é pegando informação como é que era o guarda-chuva daqui, como é que era isso daqui, passava. A China montou uma pesquisa de comércio muito grande. Aí ela começou a negociar sabendo que o Brasil tinha. Esses chineses passaram a morar aqui, mandando sempre informações por redes sociais. Só que o Brasil babaca tava cerveja, sertanejo, pagode, lembra? Era raça negra. Enquanto isso, a indústria brasileira fazendo um bom serviço, botando os brasileiros para poder ir pro pagode só para contrariar. E pro Vandeirão no sul, entendeu? Inclusive naquele tempo tava década de 90 estava Florianópolis arrebentando com as praias, então a política interna não estava deixando o povo perceber que já estava sendo invadido pela China naquele tempo. Então o que acontece? A China começou a produzir e organizar o seu povo, que estava comendo rato, e começou a negociar com o Brasil, com os países. Ó, nós podemos fazer baratinho o que vocês querem. Aí começou também a China, depois que ela pulou a década de 90, ela criou o Huawei. Aí, na década de 2015, aí o Huawei veio depois, mas o que a China percebeu? Todo os Estados Unidos coloca, tá gravando, coloca Vivo, coloca Claro, coloca TIM, coloca Telefônica, lembra? Então a China criou o Huawei, colocou a Huawei em toda a América do Sul, principalmente na Argentina e Uruguai. Eu cheguei no Uruguai em 2014, 2015, o que eu fiz? As pessoas falavam assim, ô brasileiro, você quer ter telefone? Eu falei, tenho, você tem que tirar o documento do Uruguai. O documento do Uruguai é tirado com 5 dias. Porra, em 2015 o documento do Brasil é tirado com 30 a 60 dias, a identidade. Olha aí como é que é. E eu cheguei no Uruguai, já tinha carro elétrico, já tinha Fórmula E. Eu falei, gente, a Fórmula 1 aqui no Uruguai em 2015, se a Fórmula no Brasil é a Fórmula 1 aqui não tem Fórmula 1, aqui é Fórmula elétrica. Eu falei, por quê? Porque em São Paulo não deixaram a Fórmula elétrica em 2015. Estou falando aí que vocês sabem que eu estava lá. Em 2015 não pode a Fórmula elétrica. Eu falei, expulsaram, o governo era Dória, vocês lembram? E expulsaram a Fórmula elétrica do Brasil, porque não queria carro elétrico. Olha a confusão, o Brasil está atrasado agora, a China está cheia de carro elétrico, entendeu? O Uruguai está cheio de carro elétrico. Acho que 60%, 70% dos carros uruguaios são elétricos. Então o que acontece? É, por que você sabe disso? Eu morava na rua, porra. Eu morava na rua nesses países. Eu vivi nesses países. Eu não fui para turista de 7 dias. Eu trabalhei, comprei coisa, vendi guarda-chuva. Eu tinha que sobreviver nesses países. Eu conheço o idioma, conheço a cultura. Eu não falo espanhol, eu conheço cada metro quadrado da Argentina, entendeu? Com exceção de Salta. Então, quer dizer, conheço o Chile, conheço o Paraguai, conheço o Uruguai. Então, quer dizer, Bolívia.
morei em Santa Cruz de la Serra, então quer dizer, eu não preciso falar espanhol. O espanhol tem vários sotaques, entendeu? O espanhol é para o mundo latino como o português é para o Brasil. Você chega, você fala um português carioquês, você chega no sul é gaúcho. Você chega no norte, pai d'égua, égua, é a mesma coisa de falar caralho. Caralho, égua, não falam palavrão no Belém, eles falam égua, e o pai d'égua é Deus. Então égua é todos os nomes ruins, égua. Então quer dizer, você chega no bar, você chega no, aqui, barbaridade, você chega no Rio, caralho, vai tomar no cu, é assim, entendeu? Você chega em Minas, que trem é esse, uai, sou? Computador, não fala computador, fala computador. O mineiro come muita letra. Então, quer dizer, cada lugar tem seu português, entendeu? Você chega na. Oxente, chega na Bahia, oxente, vixe, tá mandando Deus, sou? Não, mandando Deus é mineiro. Então, quer dizer, você muda o idioma, você não sabe português, entendeu? O português não é padrão, você não consegue fazer o Brasil pensar uma linguagem só, não existe. Você tem que entender, eu voltei o tema de Bolsonaro. Então, quer dizer. Enquanto isso, a China foi fazendo isso, ela foi mandando chinês para tudo quanto é parte do mundo, para poder passar informação. O que vende aí? Manda foto dos produtos, a indústria da China ela se formou assim. Eu tô André Maria da Conceição, pô, eu sou uma inteligência brasileira, eu tenho que passar isso. Então o que acontece? A China, ela criou o Huawei. Ela botou telefone, o que ela percebeu? Enquanto no Brasil eles precisam fazer isso, cobrar por mês e cobrar o telefone, a China começou a dar telefone de graça na América do Sul. A Huawei hoje custa 15 mil, mais caro o iPhone, entendeu? Então, o que a China fez? A China deu a Huawei, gente, para toda a América do Sul. Então você chegava lá, qual era o acordo da China? Em vez de a gente mandar chinês agora, a gente manda telefone, isso é muito foda. Dando o telefone de graça e falou com as operadoras que vendia Samsung, vendia Motorola, vendia iPhone, falou assim, ó, o nosso telefone é de graça, vocês cobram o plano para vocês, a gente dá o telefone de graça. Não é filha da puta, China? De graça, e dava dois. Eu tava na Argentina, também peguei um Huawei, e eu falei assim, bom, olha a canalice. Eu fui roubado em Buenos Aires, eu cheguei em Mar del Plata, eu falei, ela pega só o comprovante de roubo da delegacia, me deram outro telefone Huawei. Porque o Huawei tinha vários acordos, não deixa. O que a China queria? Não deixa ninguém sem telefone. Enquanto os Estados Unidos cuida da vida do Brasil e toda a América do Sul com rede social, Facebook, a China fez muito inteligente. Vamos criar um aparelho. Vamos dar o aparelho de graça, porque os pobres da América do Sul vão querer ter o Huawei. Olha só. E a gente pega e eles ficam se relacionando e os vírus, né, a inteligência artificial capta quando o cara tocar uma punheta, quando a mulher trair o marido, quando a gente sabe tudo que o sul-americano está fazendo pelas câmeras do Huawei, entendeu? Os Estados Unidos percebeu isso no governo Bolsonaro. Os Estados Unidos, o Brasil, eles faziam toda a América do Sul, mas não faziam o Brasil. Você vê aí, não tinha o Huawei. A Huawei entrou no Brasil, começou a querer botar os telefones de graça, só que a Samsung percebeu, porque as empresas brasileiras são americanas, telefônica italiana, são europeias. Então eles perceberam assim, pô, telefone de graça não, porque aqui no Brasil se vende o plano e se vende também o telefone. Se a Huawei desse telefone de graça para todo mundo, ia ferrar com as empresas, com as lojas, porque as lojas no shopping ganham, entendeu? Então ferrou. Só que é o seguinte, a China já estava dominada no Brasil, só que os Estados Unidos aí entrou, porque a China já tinha criado o BRICS. Aí, nesse tempo, eu estou falando de agora, o Huawei tentando entrar no Brasil foi 2015. A China já não precisava mais. A Huawei hoje ela é um telefone mais caro, porque ela prestou um serviço bom para a China. Então a Huawei não está nem aí mais para entrar em país de graça. Os telefones ficaram caros, porque justamente ela percebeu que, tipo assim, você estava fazendo um serviço de espionagem. A empresa a Huawei fazia um serviço de espionagem para a China. No mundo inteiro, tá? No Brasil não conseguiu. 9 minutos. No Brasil não conseguiu. Por quê? Eu estava lá na América do Sul e eu usava a Huawei, entendeu? E depois eu percebi. Por que eu, André Maria da Conceição, percebi? Porque eu uso muito canais de pornografia, eu sou solteiro. Então eu percebi que quando eu estava lá no Uruguai, as câmeras ficavam ligando e trocando, saindo de Facebook, tirando foto, acredita, gente?
Que nem eu tô falando para você aqui agora, é como se eu estivesse falando para você agora e a lanterna do meu telefone acendesse e tirasse uma foto do meu rosto. E se isso acontecer agora é porque a inteligência artificial está muito avançada que 2015. Eu estava na minha casa, na minha intimidade, a câmera ligava e ficava trocando. Eu virava, trocava a tela assim, alguém estava manipulando o meu telefone. Isso começou a ser denunciado na Argentina. Havia uma pessoa ou um grupo de pessoas em outro lugar do mundo manipulando as câmeras dos Huawei. Aham, por isso que chegou no Brasil, os Estados Unidos começou dizendo, não foi verdade? Nós estamos percebendo que a China comercialmente está usando a Huawei. Foi isso, vocês estão vendo como estou mentindo, isso aí aconteceu. O Bolsonaro foi comunicado. Não, a Dilma percebeu no governo dela e falou que os americanos, olha aí, estavam usando o Samsung, Motorola para espionar as relações íntimas dos brasileiros, até com as televisões Samsung. Isso aconteceu. Aí já, por que a Dilma falou isso? Porque ela já tinha percebido que os Estados Unidos tinham percebido que a China estava fazendo com os aparelhos celulares. Você está entendendo? E foi muito inteligente. Comercialmente eu gostei da China ter feito isso, porque ela deu o telefone de graça. Então os Estados Unidos está extorquindo o Brasil direto, tanto com plano quanto telefone. Pá, é horrível isso. Entendeu? Você dá 5 mil no Samsung, que na real não vale porra. Então o que acontece? Ele bota um negocinho a mais e o Samsung vai para 7. Ele dobra o Samsung e ele vai para 9. Então é uma palhaçada isso. O brasileiro é tirado para otário mesmo. A China veio e deu telefone de graça para todo mundo, mas no Brasil não pode. Porque o Brasil é dos americanos. Então, o que a Dilma fez? Então, vamos falar a verdade também, que a Samsung faz a mesma coisa que a Huawei faz, tá? Então, o que acontece? Só que 11 minutos, não incomodava muito, a China não incomodava os Estados Unidos, que os Estados Unidos inspeciona tudo o que acontece. Isso que eu estou falando com você agora está sendo visto pela segurança americana, entendeu? Estados Unidos se importa com uma coisa muito mais importante, com ideologia, com religião. Os Estados Unidos quer, enquanto o Brasil pode estar dando rabo para todo mundo, mas enquanto estiver dando dízimo da igreja, porque todas as igrejas brasileiras são americanas. Vocês sabem disso, não tem nada a ver com Israel. Todas as igrejas, Assembleia Americana, Metodista Americana, Testemunho de Jeová Americana, Adventista Americana, uma é de Boston, outra é da Pensilvânia, outra é de Nova York, uma Assembleia. Então quer dizer assim, né? Nós damos 10% e 1% vai para eles, que é os 10% de 1%. Isso sustenta muita força. OTAN sem igreja não funciona, tá bom? Estados Unidos sem as franquias religiosas no mundo não funciona. Então o que acontece? Eles não incomodavam com a China fazia pesquisa comercial, os Estados Unidos precisava deixar os chineses fazer a parte suja. Os brasileiros, os latinos fazem a construção civil, os argentinos os brasileiros fazem a limpeza dos americanos nas casas. E os chineses iam construir as coisas. Essa temática dos Estados Unidos, eles deram mole, mas a China fez muita coisa para todo mundo. Então, essa é a minha visão, 12 minutos. Vou parar o vídeo e vou continuar em outro. Quer ver como é que está meu cérebro? Quando eu percebi isso, eu já me perdi agora, onde eu estava. Vou recapitular, tá bom? Tchau.